O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, negou mais uma vez que tenha contestado a integridade do sistema de votações no Brasil durante encontro com diplomatas. No comunicado assinado também pelo coordenador geral da pré-campanha à presidência do filho de Bolsonaro, estou me referindo ao senador Rogério Marinho, e pela advogada Maria Cláudia Buccianeri, coordenadora jurídica. O parlamentar afirma que a manifestação foi restrita à defesa do envio de observadores internacionais para as eleições. Na nota, a equipe de Flávio sustenta que o senador se limitou a relatar fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa. O texto acrescenta que a referência ao tema eleitoral foi breve e destaca que o senador afirmou expressamente que não estava questionando o sistema de votação brasileiro. Eu vi essa fala do Flávio e ele em momento algum ele disse que não acredita nas urnas, nunca ele afirmou essa situação. Mas, de alguma maneira, Marcelo, a oposição aproveita qualquer coisa para... Ele fala, eu gosto do sol. Ele está falando contra as urnas. Eu gosto da feijoada. E isso é um ataque à democracia. Tinha um apresentador de televisão que falava assim, né? Eu não invento, só aumento, né? Coisa sentido. Não, a oposição ela inventa e aumenta. Ela traz aí uma insegurança sempre para os seus rivais, para tentar tirá-los do páreo, como fez com o presidente Bolsonaro. Se estivesse competindo hoje, nós já saberíamos quem seria o próximo presidente do Brasil. Mas no caso do Flávio, eu revivi várias vezes a colocação dele. Ele estava falando exatamente sobre a Smartec, que é essa empresa internacional, sobre a Venezuela, o que aconteceu na Venezuela. E que houve, na verdade, um relatório da CIA, lá dos Estados Unidos, que foi divulgado pelo Marcos Rubio, o pessoal lá do Trump, dizendo que realmente houve fraude nas eleições venezuelanas. E que a empresa que estava prestando serviço era essa. E ele falou em determinado momento que essa mesma empresa também prestava serviço para o Brasil. E aí foi nesse momento que a oposição se apegou. Mas aí eu fui lá no site dessa empresa, para quem quiser, é Smartmatic, né? Smartmatic, é isso. Se você for no site deles e ver onde eles atuam, em roxinho tem uma seta no Brasil. Sim, senhor. Então, temos que pedir esclarecimento em que nível, qual foi o tempo que eles atuaram no Brasil, para que não seja agora negada essa informação. Flávio não errou, Flávio tem que continuar nesse mesmo nível que ele está de informação e fez muito bem em falar com os representantes internacionais para que eles saibam qual é a verdade aqui no Brasil. O ministro Cássio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu não se manifestar diretamente sobre o caso, mas autorizou a divulgação de uma nota publicada pelo TSE no ano de 2022. No comunicado, a Corte informa que são falsas as mensagens de que a empresa Smartmatic fornece urnas eletrônicas ou programas utilizados nas eleições brasileiras. O tribunal afirma que o projeto das urnas e do sistema de votação foi desenvolvido e administrado pela própria Justiça Eleitoral. A nota também diz que as urnas foram desenvolvidas por servidores e técnicos da Justiça Eleitoral e são fabricadas por empresas contratadas por meio de licitações públicas. Sim, mas concordo com o Marcelo, ontem falamos sobre isso no Sem Filtro. Se você entra no Smartmatic e diz que eles vendem urna aqui, então, desinformação. Ministro Alexandre de Moraes, coloca ele nos inquéritos da fake news, porque estão fazendo fake news. Já devem estar. Pois é, Segre, que a gente observa que as urnas eletrônicas viraram a vaca sagrada, né, do sistema eleitoral, que você não pode falar nada. Então a gente vive num hospício institucional onde a instituição não precisa se provar legítima a todo instante, que é o que deveria ocorrer numa que se chamar de democracia. Você pode questionar toda a instituição e até de forma incorreta, seria o normal da vida, né? Agora não, você questiona, você está atacando o sistema eleitoral. O que seria atacar o sistema eleitoral? Pedir mais informações sobre ele? Então, o que a gente observa é que todos os players políticos que eram a favor do tal do voto impresso mudaram de opinião, né? Depois mudaram de opinião. E toda a tecnologia, se ela é tão boa, qual que é o natural de uma tecnologia boa? Que outros países adotem. Os Estados Unidos têm uma tecnologia boa, o Brasil vai lá e adota, a Europa, enfim. Só que nenhum outro país relevante adotou esse sistema que o Brasil diz, as instituições brasileiras dizem a todo instante ser perfeito.
ser a prova de fraudes, o que seria uma contradição de um próprio sistema, que todo sistema do mundo, ele tem mecanismos ali que de alguma forma você pode tentar atacar ou violar. Então, nós temos hoje essa vaca sagrada, que é a urna eletrônica, inquestionável, e se você questiona, mesmo que de forma incorreta, você é o errado, você é golpista, você quer derrubar o sistema eleitoral. Muito pelo contrário, a gente só quer mais transparência, e o normal seria essa jabuticaba brasileira, Tribunal Eleitoral, que nem deveria existir, né, que é um tribunal que cria normas para ele mesmo julgar. Ele vai lá, em vez de responder, ele fala, não, tá todo mundo errado, não questiona, é um sistema perfeito. A gente só quer transparência, é óbvio. Então, e que o TSE e o Cássio Nunes esclareça por que outros países com democracias mais antigas e mais consolidadas que o Brasil não adotam esse sistema. Tudo no Brasil vira uma centralização total, que é o oposto de liberdade. Tudo aqui é centralizado no governo federal. Quando a gente é uma federação, a gente vai copiar os Estados Unidos. Cada estado faz o seu sistema, depois junta a conta e pronto. Claro. Aqui não. Tudo que é centralizado é o oposto do que a gente busca, que é mais transparência. Então, que o TSE responda e pare de falar que a gente está atacando a urna ou questionando o sistema eleitoral, porque todo mundo pode falar. E lembrando que o Flávio e o Bolsonaro, né, nessas questões com embaixadores, nenhum passou informações falsas. Passaram informações que estão no debate público, né? Então, que o órgão responda. Mas aí tem outra questão. Quando a gente... Vou contigo, Maria, só para te provocar numa situação. Vamos pagar alguma coisa no banco. Aí, pagamos. O banco faz o quê? Nos dá um recibo. Já sei, isso. Aí, na época, eu vim aqui em 1982. Lá pelo 1986, eu tinha American Express na época. E quando chegava o extrato de pagamento, junto com o extrato de pagamento, vinha todas as vezes que na época tinha que assinar. Não era com senha, era assinatura. Então, eles me mandavam todos os recibos, como dizendo, cara, não vem inchar o saco, porque todos os recibos estão aqui. Então, você tem que pagar. É um recibo. Aí, se eu vou jogar na Mega Sena, aí eu falo para o atendente, é o número 1, número 4, blá, 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 blá. E aí, imagina se ele me fala, bom, já está registrado, fique tranquilo. Quando fizer o sorteio, se você ganhar, eu te aviso. Eu falei, não, eu preciso um recibo. Então, Argentina entrega recibo. A própria Venezuela entrega recibo da ata. E aí você vê, Paraguai tem recibo. Não é uma questão de duvidar, mas é uma questão de tentar fechar a boca de quem não acredita. Tem muita gente que não acredita. Então você tem hoje duas ideologias em que se essa ganha, esse vai duvidar. Se essa ganha, esse vai duvidar. Isso é verdade. Não é mais fácil colocar o recibo e falar, cara, não duvidem mais, está aqui o recibo, façam auditoria, o resultado foi esse e ponto, acabou. Eu concordo. E eu acrescento aqui alguns pontos em relação a esse assunto. O primeiro deles é justamente o que o João falou, brevemente mencionando. Não pode, é livre, a gente vive, até onde eu sei, numa democracia. E um dos preceitos de democracia é a liberdade. Então, por que é problemático eu questionar o sistema eleitoral? Não deveria ser tido como fake news. Ninguém está aqui se eu questionar, mas eu gostaria de saber a acurácia das urnas, a veracidade das urnas e do processo eleitoral, que aí eu pego um pouco o que o Segré falou, a questão do voto auditável. As urnas, elas são passíveis de auditorias, mas não é aplicado como deveria ser. E aí que entra a questão do voto impresso. Depois que você digita lá o seu número, impressão, ou ter ali, enfim, uma série de mecanismos que pode melhorar, porque não adianta de nada você chegar e ter uma parte importante da população brasileira, digamos que pelo menos 25% da população brasileira desconfia das urnas. Porque, enfim, tem também essa relação de o seu candidato perder, você fica triste, aí você questiona. Isso acontece, gente, não vamos ser hipócritas. Então você tem uma parte da população que questiona, por que então não melhorar o sistema? Se já dizem que as urnas são um processo eleitoral mais rápido e evoluído do mundo, por que então não fica mais evoluído e melhora e tira esses questionamentos de uma parte importante da população brasileira? E aí você tem um outro ponto. A Smartmatic, eu tive a oportunidade ontem, Segré, eu tive muitas reuniões de conversar com uma pessoa que trabalhava na auditoria. Ele trabalhava como observador internacional nas eleições da Venezuela em 2012, salvo me engano, que foi a última eleição do Chávez. E sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: nessa época, a Smartmatic, ela fornecia, sim, serviços para a Venezuela. Ela parou de trabalhar para a Venezuela em 2018 porque tinha fraudes. E não eram nas urnas exatamente. Era o sistema que fraudava e eu vou explicar como. A Smartmatic não é uma empresa venezuelana. Os seus donos são venezuelanos e ela é uma empresa norte-americana com sede fiscal no Reino Unido. Mas voltando aqui, ele estava lá como observador internacional fiscalizando a contagem de votos nas eleições da Venezuela. E a contagem estava ocorrendo na Assembleia Nacional, o órgão lá, o Congresso Nacional deles. Do nada,
no meio da contagem, um apagão acontece. Ah, mas sempre tem Pois apagão. um apagão aconteceu. Ele disse que ele ficou chocado. Ele olhava para fora e ele via as luzes de Caracas acesa. Só ali tinha sido um apagão. E aí o que aconteceu quando voltou? Chávez estava 1000 pontos à frente. Claro. Então é isso. Não era exatamente o sistema, mas como eles conseguem burlar. É a mesma coisa que o Segre falou. Na Venezuela tem atas. As atas, tinha vários observadores internacionais nas últimas eleições. Ninguém até hoje viu essas atas. Inclusive, mandamos o Celso Amorim para lá, que ficou... Ficou por isso mesmo, porque é isso. É uma questão de 2 pesos e 2 medidas. A gente ouviu aqui a especialista a doutora Maria falar do pente fino. Então, já que temos questionamentos, vamos passar o pente fino no sistema? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.